Essa sua fala, doutora Luciana, sobre, né, se sentir, né, o desconforto e tal, assim, eu acho que é de uma relevância extrema, porque é algo que a gente está acostumado a fazer, a gente normalizou, né, que é negar os próprios sentimentos, negar o nosso desconforto, muitas vezes para deixar até outra pessoa confortável, né? E Sim, quando a gente faz isso, né, nega, ou não presta atenção, né, em como se sente, muitas vezes a gente está dando espaço para que esse assédio, né, para que essas violências perpetuem, né, isso, os abusos. Então, o ouvinte que está aí, né, está passando por uma situação, né, parecida, uma situação abusiva, de assédio, ou que acha que pode estar, ou que não esteja, mas quer se preparar, né, acho que fica a mensagem nesse ponto seria de se educar, né, para entender essas violências, como reconhecê-las e prestar mais atenção naquilo que se sente, né, para não ignorar, não normalizar, né, esse desconforto, esse sentimento ruim e buscar, se está se sentindo ruim, né, buscar, por que eu estou me sentindo assim? Quais são as situações, né, as circunstâncias que me deixam, me fazem sentir assim? É quando eu estou com a pessoa X, ou com a pessoa Y, ou na sala de reuniões, ou, enfim, né, quando que isso acontece, para já ir associando e identificando, né, doutor Luciano, seria mais ou exato, menos. exato. Tentar entender se há algum padrão, porque geralmente é isso, né? Existe um padrão. Dificilmente o assédio vai ser uma coisa aleatória, sabe? Que aconteceu uma vez e nunca mais e tal. Isso aí geralmente não é. Isso aí pode até ser uma questão que isoladamente compreende uma situação de assédio, compreenderia, mas pelo fato daquilo nunca mais acontecer, talvez seja algo, mas aí que tá, não pode ser grave. Se é grave o suficiente, não precisa acontecer duas vezes, uma vez só é suficiente. Eu tô falando de, às vezes a pessoa tá num mau dia, né, dá uma resposta atravessada e aí tá na frente de outras pessoas, mas não é algo tão grave assim, e aquilo nunca aconteceu antes, nunca acontece depois, tudo bem, né? Todo mundo passa por isso. Óbvio, o ideal é que se peça desculpas, o ideal é que possa ter uma conversa depois, para que a vida siga, entende? Mas, no geral, a gente percebe ali um padrão, sim. Segundo o que você estava falando aí, contextualizando tudo, tem a questão do assédio oculto, que está sempre entre as entrelinhas, que a gente às vezes não percebe, que ele chega de maneira inotável, como a senhora estava citando, que é uma coisa que é comum no ambiente de trabalho, que muitas das vezes acontece com todo mundo, aí você desconsidera aquilo ali te afetar, né? Como a senhora tanto situou aí. Depois que a pessoa sofre o assédio, identifica qual o ramo que ela deve já seguir, segundo as suas pesquisas, doutora? Ela já deve no ramo jurídico, assim falando. Então, na verdade, esse assédio que você falou, oculto, eu acho assim, o que a gente tem é o assédio sutil. Mas, na verdade, assim, oculto, ele nunca é. Você pode ter o assédio por dupla agenda, que em algum momento ele se revela, né? Em algum momento a pessoa percebe. Mas o que a gente tem muito é um assédio que ele não é que ele é oculto, ele é normalizado, ele é aceito, ele é naturalizado. E especialmente, muitas vezes, por colegas, por pessoas que estão ali na sua convivência, naquele ambiente de trabalho, e que não estão dispostas a testemunhar, que não estão dispostas, por exemplo, a criticar, ainda que numa conversa de corredor, um chefe, um assediador, são pessoas que querem só puxar saco, etc. Então, esses comportamentos, eles ajudam a normalizar, né? E são comportamentos que a gente via muito antigamente, que fazia parte do manual de sobrevivência numa organização, manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas que ainda hoje a gente vê assim muito presente, né, esse tipo de comportamento, né, ainda muito presente. Assim, agora o que a pessoa deve fazer? Isso, assim, ó, eu fiz muitas mentorias já, né, sobre esse tema para várias pessoas. Hoje eu atendo mais consultas médicas até do que mentorias, mas é muito delicado, porque não tem uma solução única para um caso único, porque assim, aquele caso ele é daquela pessoa. Então, assim, uma mesma situação envolvendo pessoas diferentes pode ter soluções diferentes, entende? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que não tem solução boa para o caso, a solução ela vai ser boa para a pessoa. Então, assim, o que é importante para que aquela pessoa consiga seguir adiante a partir daquela situação? Ela precisa de justiça, sabe? A qualquer custo? Que tipo de justiça que ela precisa? Ela aguenta passar pelo processo? Qual o processo? Ah, tem vários. Tem o Ministério Público do Trabalho, tem ação judicial com advogado, tem medidas administrativas. Mas onde que ela está? Que órgão que é? Ah, tá, ela está
sei lá, vamos pensar uma empresa aí multinacional. Um exemplo, né? Ela está na multinacional suíça, que tem códigos de condutas e protocolos que valem no mundo inteiro, e aí é lá, ótimo. Ah, não, ela está ali na prefeitura de não sei aonde, e ela vai fazer uma reclamação do chefe, e que o amigo do chefe vai receber essa reclamação. Então, sabe, qual que é a validade disso? Assim, e outra, passar muitas vezes por esse processo, e aí às vezes ser mais perseguido. Então, não tem uma solução. Você precisa fazer uma leitura do ambiente, né? De onde você está falando, que tipo de empresa, ou é serviço público, o quanto que esse órgão, essa empresa está amadurecido para receber denúncia, sabe? O quanto de provas que você tem, o quão grave é o que aconteceu. Tem o Ministério Público do Trabalho, tem algumas ONGs, por exemplo, o Me Too Brasil, que recebe denúncias de assédio sexual também. O caso que a gente viu recente do ministro dos Direitos Humanos, que caiu foi a partir da denúncia, né? Não foi uma denúncia lá no Ministério dos Direitos Humanos, até porque a denúncia envolvia uma figura de poder. Então, não tem essa solução assim, sabe? Esse tiro de misericórdia que resolve todas as situações. Depende muito do caso, depende muito da situação em que a pessoa está envolvida, do tanto de prova que ela tem, se tem pessoas dispostas a falar, a testemunhar, do tipo de organização, se é pública ou se é privada, né, em que ponto que essa organização está, se é pública, qual é a organização. Ah, é uma organização que tem comissão que investiga assédio. Então, vale a pena levar para a comissão. Ah, mas vou esperar que a comissão vou esperar tudo dessa comissão? Também não, porque é recente. Então, essa comissão vai fazer alguma coisa, mas talvez ainda assim não seja o ideal, sabe? Então, também tem que ter esse pé no chão, de entender o momento que a gente está, e mesmo que a pessoa decida entrar na justiça, ter às vezes, humildade de entender que não dá para colocar nas mãos do judiciário o nosso bem-estar psicológico. Né? A justiça que a gente tem é uma justiça dos homens, não é a justiça divina, não é perfeita, então, às vezes dá certo, às vezes, né, a gente vê injustiça, né? A pessoa fala assim, nossa, Luciana, eu tinha provas, aí o perito negou, o juiz negou, e agora? E eu sempre falo para essas pessoas, olha, a gente precisa entender que essas situações de assédio, elas não começaram com a gente, e elas também não terminam com a gente faz parte de um processo. E, assim, levar essa situação para o judiciário, levar para o Ministério Público do Trabalho, levar para uma comissão, é o nosso papel enquanto cidadãos de fazer algo pelo assunto. Mas isso não tem nada a ver com ter um resultado perfeito, ideal. Alguns têm, e isso é ótimo, mas nem todos têm. E às vezes o que a gente está fazendo aqui hoje, eu mesmo, né, 15 anos trabalhando como ativista nesse tema, não é para mim, eu não vou me beneficiar diretamente disso, mas quem vem depois se beneficia. Assim como hoje eu pude ir para uma universidade, eu posso votar, porque, sei lá, 50, 100 anos atrás, alguém brigou por isso, para que as mulheres pudessem votar, para que as mulheres pudessem estudar. Então, a gente também tem que entender esse processo. Imagina a primeira pessoa que sofreu, né, que decidiu entrar com uma ação na justiça por assédio no trabalho no Brasil. Ela deve ter tido dificuldade até de achar um advogado que aceitasse essa causa. E hoje a gente fala que isso é uma coisa normal. Mas aí não dá para também, assim, exigir, né, do mundo essa justiça ideal. Às vezes vem, às vezes ela não vem, mas se ela não vem, isso não significa que não aconteceu, que o seu sofrimento não existiu, sabe? Que a sua insatisfação com aquilo, que o seu trauma, que isso não é válido. Por isso que esse acompanhamento psicológico, isso é muito importante. E isso felizmente, depende de nós, né? Ir atrás, fazer, buscar essa ajuda, isso depende de nós. A sentença judicial depende do juiz, a comissão depende da comissão, o Ministério Público do Trabalho depende de não arquivar, de levar adiante. E mesmo assim, às vezes chega num TAC, numa condenação, que no final você fala assim, nossa, mas não traz de volta a paz de espírito que eu perdi depois de ter passado por aquilo, e não vai inibir que outras pessoas passem por aquilo, porque às vezes a organização não, sabe, não vai mudar. Eu já vi, por exemplo, o banco que é condenado na Bahia por uma questão, aí depois de um tempo ele é condenado no Piauí, aí depois ele é condenado em São Paulo, depois é condenado no Distrito Federal. Então, assim, vai acumulando as condenações, mas acaba valendo a pena sediar, do ponto de vista financeiro. Então, paga, são poucas as pessoas que entram na justiça, são poucas as que ganham, e aí aquilo ali segue. Então, assim, as pessoas falam assim, mas você acha que mudou alguma coisa, Luciana? Eu falo, mudou, gente. Quando eu comecei a falar desse assunto, para começar, eu quase não consegui estudar isso no mestrado em Direito, né? Nem foi no doutorado. O professor Siqueira, que na época coordenava a pós, falou para mim, Luciana, seu trabalho, é bonito esse assunto, mas ele é de psiquiatria, ele é de medicina, você não pode estudar isso no direito. Ele falou assim para mim. E aí eu demorei até encontrar a professora Patrícia, que foi uma
uma orientadora que bancou o meu tema e falou: você tem que falar sobre isso, é o assunto da sua vida. E aí, hoje, o livro é referência no direito, assim, nesse assunto dos riscos psicossociais. Não tem ninguém que trata desse tema e, assim, ainda tratei com profundidade, né, com propriedade. Então, é um livro que tem mais de 500 citações, em decisão da Justiça, parecer do Ministério Público, tese de doutorado, defendida aqui no Brasil, defendida no exterior, no Uruguai, em Portugal. Então, olha só, né, a barreira que eu tive que quebrar, assim, para poder conseguir falar desse assunto no direito. É uma grande barreira. E também meu livro, no começo, né, vendia para poucas pessoas, para advogado trabalhista, para médico perito, alguns que se interessavam. Então, assim, um público super restrito. Hoje eu vejo que o livro, assim, vende para pessoas leigas, pessoas que adoeceram por conta do trabalho, que querem entender o que aconteceu com elas e que, ao final da leitura, se sentem aliviadas. Porque falam assim: nossa, foi isso que aconteceu comigo, eu não tive culpa. Tá aqui, ó. Teve uma pessoa que estudou e que descreveu o que é que faz, né, o que é que traz transtornos mentais relacionados ao trabalho. Eles existem. Então, eu vejo muito um amadurecimento social. Quando eu publiquei meu livro, talvez a sociedade como um todo também não estava pronta para o meu livro. Assim como a Justiça do Trabalho também não estava pronta para julgar os casos relacionados ao meu livro, assim como outras coisas também ainda precisavam, né, e ainda precisam. A gente está num curso de história. Eu vejo hoje muita melhora, assim, por exemplo, só de eu poder ter um perfil em uma rede social em que eu falo sobre isso, já é muito. Gente, eu estou há 15 anos trabalhando nesse assunto. Há 10 anos isso era impossível. Há 10 anos, assim. E mesmo quando eu, né, falava desse assunto no meu ambiente familiar, eu percebia também que ainda tinha uma, sabe, uma reserva, assim, sabe? Porque, nossa, que tema, né? Que assunto, o que será isso? Por que será que ela não faz uma outra coisa da vida? Né? Uma coisa mais glamurosa, talvez. Então é isso. Saúde mental hoje tá em voga, fala-se muito sobre isso, mas é muito recente. Quando eu comecei, era um tema muito difícil, um grande tabu, assim, e não tinha glamour nenhum, tudo era mato. Eu andava ali com meu livro embaixo do braço, em sindicato, da palestra. A maior parte dos espaços que me queriam eram sindicatos de trabalhadores. Empresa nenhuma tinha interesse em palestras de assédio nesse momento, ou mesmo de falar de saúde mental, sabe? Realmente era um assunto bem exótico e tido como algo assim da psiquiatria e problemas que a pessoa tem, já traz ou desenvolve por questões outras e não pelo trabalho. Falar que o trabalho adoece, especialmente do ponto de vista mental, é um grande tabu, etc. Então, no caso, tudo que a senhora quis dizer para a gente entender bem aqui é que não existe lugar certo para buscar ajuda. A pessoa precisa entender as circunstâncias dela, né? Onde ela está, que caso que é, assim, depende muito das circunstâncias dela, de que tipo de empresa, se é serviço público, se vale a pena fazer uma denúncia. Ela precisa, primeiro de tudo, eu acho que conversar com alguém para entender se aquilo é assédio mesmo, se é o que ela está pensando mesmo. E aí depois, aos poucos, tentar entender esse ambiente em que ela está. E se, nossa, realmente é uma coisa grave, então vou pagar uma hora de consulta com um advogado para eu aprender o que é prova, o que serviria de prova, para ele me orientar como que eu faço uma denúncia, se ele acha que vale a pena. Aí eu acho que tem que buscar ajuda. Ninguém precisa ser todo mundo especialista em assédio, como ninguém é especialista em câncer, como ninguém é especialista em doença do coração. A partir do momento que você tem um problema em relação àquilo, você vai buscar o quê? Ajuda. Com assédio é a mesma coisa. É bom ter um pouco de noção? É bom, mas não precisa ser um super especialista. Tem que, claro, aconteceu, geralmente a pessoa se desestabiliza psicologicamente. Então é aquela coisa da máscara do avião. Precisa de buscar uma ajuda, se está tendo, sei lá, crise de pânico, isso precisa ser controlado e etc. E aí vai buscando depois uma ajuda mais técnica, né? Conversar com alguém, elaborar um dossiê de provas e, principalmente, avaliar se vale a pena. Porque brigar por conta de assédio, às vezes, num lugar, né, numa terra arrasada, também é muito desgastante. Também é muito desgastante. Né? Isso é fato, isso é fato. E, às vezes, realmente piora aquela situação inicial. Então, assim, então você está dizendo que as pessoas não têm que denunciar e têm que se conformar com o assédio? Não é isso. Eu não acho que ninguém tem que se conformar. E o mundo ideal é que todo mundo denunciasse mesmo, independente do que acontece. Só que o que a gente tem que pensar? Que a gente tem que ter uma prioridade, a gente tem que ter uma hierarquia. E a sua saúde mental, ela tem que estar em primeiro lugar. Entende? Então, assim, se é algo que vai me fazer ter pensamentos suicidas, será que isso vale a pena?
Entende? Porque o que adianta, né? A USP foi condenada, né? Mas a minha amiga acabou cometendo suicídio. Então, assim, você entende o que eu estou falando? Assim, o que custou? Né? Assim, e às vezes ela ficar naquela situação também. Será que não vê ninguém que falou assim, não, pede demissão desse emprego, não vai melhorar, não vai mudar, mas você pode ter uma história de vida diferente. Você está entendendo? Por que eu digo isso? Porque para sua família você é o 100%. Entende? E a sua saúde é tudo que você tem. Uma vez que você perde, é difícil recuperar. Então, não é que eu sou contra a denúncia, pelo contrário, eu sou a pessoa que tem mais interesse em que as coisas avancem. Mas hoje eu também sou médica e eu também tenho essa visão de que, às vezes, é igual quando a pessoa está doente, você, nossa, ela não consegue passar por um tratamento, ou ela não consegue passar por uma cirurgia, entendeu? Porque ela não tem condições de passar por uma cirurgia. Era o ideal? Era ideal, mas ela vai fazer um tratamento conservador, ou então vai fazer químio para esse tumor diminuir, para depois fazer uma cirurgia quando a pessoa tiver condições de. Então, eu passei a ter essa visão também e esse olhar para o ser humano. Antes eu só tinha essa visão da briga, do direito, da justiça, do mundo ideal. Então, hoje eu meio que pondero as duas coisas. Então, a maior questão é quando perceber o assédio em si, se preocupar mais com a questão da sua saúde, ver como aquilo está te afetando para realmente buscar a ajuda necessária. É esse conceito que a senhora está abrangendo no caso, o seu livro traz muito isso também, né, na questão da saúde mental como um principal pilar, né, para... Isso, eu acho assim, em primeiro lugar, conversa com alguém, não precisa nem ser psicólogo, uma pessoa em que você confia, conta o que está acontecendo, escuta o que essa pessoa te diz, né? O que ela pensa, assim, para ver o que ela, se ela te dá razão, porque às vezes isso é importante, às vezes a gente também tem raiva de alguém, entende? Para entender o que é. Se aquilo ali é válido, se aquela pessoa te valida, já é um sinal, mas óbvio, você tem que saber onde é que você vai buscar essa referência. Tem que ser realmente uma pessoa sensata, com quem você pode conversar. E, óbvio, essa conversa não precisa ser definitiva, entende? Mas é para te ajudar a elaborar o que está acontecendo. É para isso. Porque muitas vezes a gente está no olho do furacão e às vezes a gente não consegue pegar todos os detalhes daquela história. E aí, a partir daí, é o que eu falei. Se você estiver numa situação crítica de saúde, precisa imediatamente buscar esta ajuda, né? Colocar essa máscara em você. Aí depois faz outras coisas. Mas se você ainda está numa situação que você está bem, que você está raciocinando, que você dorme, que não fica chorando o tempo todo, que não está com uma doença mental, né, em curso ou grave, aí eu acho que já pode ir conversar com um advogado, ou buscar informação na internet, ou ir lá no meu perfil, ler depoimentos, entendeu? E já ir se fortalecendo e entendendo também onde é que você está, né? Tem canal de denúncia, é recente, não é? Entendeu? Onde é que eu estou, né, na vida aqui? Porque isso faz diferença. É igual quando vai entrar com o processo, o advogado vai dizer também, você tem razão, mas esse processo não vale a pena. Por quê? Porque a jurisprudência aqui desse tribunal não reconhece tal coisa. E aí ele está falando, você tem razão, você tem a prova, mas aqui você não vai conseguir nada, entende? Aí adianta entrar? Não, vai ser um dissabor. É a mesma coisa em alguns, né, tem municípios, que as pessoas falam assim, eu denunciei o assédio que eu sofri na prefeitura de tal lugar, e agora minha vida está difícil, porque a gente sabe que nos municípios a administração pública tem muito de indicação, que inclusive a cada eleição aquilo se renova. Então, é um ambiente que ele é, assim, difícil realmente de você trabalhar do ponto de vista de denúncia. E aí tem que ver outras saídas, né? Ver se entrar na justiça é possível, ver se o adoecimento ocupacional dá para ser reconhecido, talvez se afastar do trabalho. Mas aí tudo isso tem que ser estudado com calma e tem que ter o apoio, muitas vezes, de algum especialista. Ontem, né, fiz uma pesquisa, né, sobre jurisprudência de assédio moral, e para a gente tentar ver, né, medir a temperatura, vamos dizer assim, como é que está, né? Bem atual, né? Acórdãos recentes, acho que eu vi uns 20 acórdãos ontem. Desses 20, só um foi dado procedente, né? Na primeira instância, depois. E a grande maioria, se não todos, né, que eram considerados improcedentes, o que a gente observou foi que não havia provas, ou, né, a parte autora não conseguiu comprovar, né, não houve prova, não comprovou, não trouxe evidências. Então, existe, para mim, pelo que eu percebi, tem um desnível ainda muito alto, né, entre a medicina. Isso aqui é um risco psicossocial, é um risco, né, para a saúde mental. Isso aqui é uma doença, está previsto, está descrita, né, tem o CID, e a gente vai para o judiciário e muitas vezes isso aí nem é considerado uma prova, entendeu? Ou essa prova é questionada, né? Porque não foi estabelecido o nexo causal entre, né, a doença e o assédio, né?
Enfim, então eu vi isso assim muito, né, nítido nesses. Claro que 20, né, a Codos é um número muito, muito pequeno, mas a gente pega aí de 20 dos mais recentes e só um foi provido, né, é uma porcentagem também, né, 5% só. Então, parece muito baixo, né? Então, a minha percepção é que existe uma fixação, né, muito forte nas provas materiais, né, e que é muito difícil comprovar o nexo causal. Qual a sua visão? Você tem percebido isso também? Então, eu fiquei até um pouco surpresa quando você me falou que tem muita improcedência. A visão que eu tinha, assim, uma visão que não é de pesquisador, né? Uma visão de quem lê jornal, era uma visão de que as procedências eram até muitas, porém valores baixíssimos. Então, pelo que você está me falando, na verdade, são poucas as procedências e as que a gente toma notícia, as que vêm a público. E hoje, cada vez mais, a gente abre lá, né? Você põe notícias e você vê assédio, acaba tendo mais, 2, 3 anos, quase não tinha, agora tem muita, eu percebo essa diferença. Mas o que você está me falando é que quase não tem, e pela minha percepção, quando tem, os valores são irrisórios, né? São valores vergonhosos, eu diria. Eu lembro uma época que eu vi uma indenização de R$ 5.000 para uma trabalhadora de telemarketing que teve burnout, sabe? Assim, é aviltante, valores desse tipo. Eu diria que, assim, isso praticamente, isso é uma improcedência, sabe? Era melhor falar assim, olha, vou dar improcedente, sabe? Não tenho coragem de dar procedência, então estou dando esse valor, assim, só para não dizer que não dei nada. Acho isso bem problemático, para dizer o mínimo. E em relação ao reconhecimento do nexo, né? Então, voltando ao assunto das condenações, né? Das absolvições, no caso, desses assediadores que vêm sendo denunciados na justiça, mas que acabam não sendo condenados. A gente percebe que é muito difícil, muitas vezes, ter provas, ter a prova cabal. Não é só do assédio sexual, é do assédio moral também, porque muitas vezes é o que eu disse, ele é sutil, muitas vezes ele é velado, muitas vezes ele vem com ironias, muitas vezes ele vem com comentários que a pessoa às vezes não consegue gravar, não consegue ter uma testemunha que fale a favor dela, confirmando tudo aquilo. Então, assim, a prova, sim, ela é muito difícil. Mas aí é que tá. Hoje a gente tem em vigor já o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. E esse protocolo, na verdade, ele deve ser entendido como um protocolo de julgamento com perspectiva de vulnerabilidade. Porque você pode estar falando de gênero, você pode estar falando de LGBT, você pode estar falando de um PCD, você pode estar falando de uma pessoa negra, você pode estar falando de um idoso, enfim, de alguém que tem qualquer fator de descrime que coloca ela numa situação de vulnerabilidade. E aí que tá. Uma vez que a pessoa ela é identificada nessa situação, a palavra da vítima, ela tem que ser valorizada. Isso é uma das coisas que o protocolo diz que precisa acontecer, né? Valorizar a palavra da vítima. Até tem acórdão judicial de Tribunal do Trabalho falando de assédio sexual, acórdão antigo de, sei lá, 2001, 2002, falando que exigir a prova cabal nos casos de assédio sexual é inviabilizar. Entende? É inviabilizar qualquer tipo de prova. Então, os tribunais, né, a Justiça do Trabalho precisava começar a admitir provas indiretas, entende? Então, assim, olha, eu estou alegando um assédio sexual. A partir desse momento, olha quanto eu comecei a gastar com psicólogo, com remédio, com psiquiatra, enfim. Isso, por exemplo, deveria servir de prova, entende? E na prática, não. Se você não tem um registro do momento do assédio, então o assédio não aconteceu. Isso é, de certa forma, fechar os olhos para a situação, dar as costas para uma situação que é grave, que acontece no ambiente de trabalho, banalizar o tema, normalizar, naturalizar. E o que a gente precisa é continuar falando sobre isso, expondo. Eu fiquei surpresa de você me falar que são poucas as condenações. Eu tenho essa visão aí de quem está vendo toda hora notícia de assédio, então isso dá essa impressão de que a gente está tendo muita condenação. Mas, na verdade, a gente não está, né? Para cada pessoa que está tendo uma sentença positiva, a gente tem outras 10, 20, 30, 40 que não estão tendo. E isso, na verdade, não é divulgado, e a gente sabe também que, hoje em dia, essa questão de ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho ficou muito mais restrito, porque a pessoa pode ter que pagar honorários de sucumbência, etc., mesmo em casos de assédio. Então, isso é um desestímulo ao ajuizamento de ações. Eu acho bem grave isso aí na parte do assédio. Eu queria dizer assim, eu já dei aula recentemente para
para médicos peritos, e eles me perguntaram, né, me encostaram na parede, mas como você vai ter certeza que o adoecimento é do trabalho? Como que você vai falar que é do trabalho? E eu retruquei, eu falei assim, olha, primeiro que você tem que fazer uma boa investigação. Primeiro você precisa conhecer da clínica do trabalho, né? O que é fator de risco psicossocial? E aí, que tipo de adoecimento que eles causam, né? Como que é no paciente essa sintomatologia? Como que ela se manifesta, né? Nas suas várias apresentações. Primeiro, precisa ter um conhecimento profundo. Segundo, ninguém tem certeza 100% de nada, nem com o exame você tem certeza. A gente tira conclusões que são, muitas vezes, conclusões que vão com base em probabilidade, em estatística, em presunções. Você está atendendo no pronto-socorro, vê uma pessoa assim, assado, você fala, isso é uma pneumonia tal e eu vou tratar desse jeito. Mas pode ser que 15 dias essa pessoa volte, né, em choque séptico, e você fez o que a gente aprende a fazer, e está tudo bem. E tá tudo bem. Muitas vezes você não tem todos os recursos ali, você não consegue fazer todos os exames para tomar uma medida, e às vezes você vai tomar uma medida ali mais simples, vai mandar essa pessoa para casa, e às vezes ela vai realmente piorar. Então, em medicina, a gente tem aquela frase, né? Isso, né, tá assim, e isso fala a favor de. A gente nunca vai dizer assim, com 100% de certeza é aquilo. Mas isso não pode nos impedir de atuar. E assim, em 95% dos casos, a gente tem que acertar, sim. Mas a gente tem que obrigatoriamente acertar em 100? Não. E do meu ponto de vista, é muito mais importante você saber que o que a pessoa tem é causado pelo trabalho do que saber exatamente o que ela tem, até porque muitas vezes as doenças do trabalho, especialmente as mentais, as psicossomáticas, elas são misturadas e elas têm uma apresentação equívoca, muitas vezes, sabe? Que às vezes muda, que às vezes parece uma coisa e é outra. Então, eu acho que é muito mais importante o nexo com o trabalho do que, sabe, qual que é o CID correto para essa pessoa, ou os CIDs, que às vezes ela tem mais de um. Luciano, eu acho que essa sua última fala aí nos leva a um ponto importante do nosso episódio de hoje, que é o seu livro, né? Que está na terceira edição. Eu não mostrei ele ainda aqui, mas, né? Os riscos psicossociais e saúde mental do trabalhador por um regime jurídico preventivo, né? Foi lançada a terceira edição em julho, foi, doutora? Foi. Com uma dedicatória aqui, eu fiz uma dedicatória de julho, mas enfim, é de meados desse ano, né? Então é recente, está bem atualizada a terceira edição. E essa sua última fala, né? A gente estava abordando aí também sobre a parte jurídica e tal, me lembrou da primeira Foi março, frase. tá aqui, ó. Tá aqui, março de 2024. Recente, muito recente, né? Recente, é. Essa sua última fala, doutora, me levou aí para a primeira frase da introdução do seu livro, né? Que começa assim: o tema que é anunciado é uma promessa. Né? Essa que é a frase. O tema desse livro é uma promessa. Explica para a gente um pouquinho melhor, né? A impressão que eu tive é que, né, esse livro, né, ele é o produto da sua dissertação de mestrado de 2011, né? 2009, 2010. 2009, e já estava na terceira edição. De lá para cá, eu imagino que a gente já teve evolução nesse campo, né, do assédio moral, mas, né, não tão significativo assim. Mas essa primeira frase aí eu achei bem chocante, entendeu? Que é uma promessa, né? É como se ainda fosse algo, né? Deveria ser ou que vai ser algum dia, mas que ainda não é, né? A gente está longe. Exato, exato. E principalmente porque eu estava falando muito dentro do direito. E eu falo que para conseguir delimitar o assunto e mostrar a importância dele, eu não conseguia fazer isso sem a ajuda de outras disciplinas, entende? Então, e assim, mesmo passados 15 anos, eu ainda acho que é uma promessa, porque na prática, se a gente for conversar com as pessoas na rua, eu estou em São Paulo, se eu for aqui na Avenida Paulista conversar, agora são 4h30, mas se eu esperar 6 da tarde, que é a hora que eu vou ter um fluxo maior de pessoas, e se eu parar 10 pessoas e eu perguntar para elas sobre saúde mental, sobre ambiente de trabalho, como que é, elas vão me relatar muitos problemas, entende? Então, quando eu digo uma promessa também, não é só dentro do direito. Dentro do direito, obviamente, era uma grande novidade que eu trouxe e continuo sendo a pessoa que de forma pioneira, trouxe essa discussão. Mas para as pessoas que estão lá na ponta também, ainda é uma promessa, ainda é algo que elas estão esperando que exista, que tenha, sabe, assim, que aconteça na prática. Mesmo nas organizações que estão, assim, teoricamente mais avançadas nesse sentido,
a gente sabe que ainda existem muitos problemas. A gente sabe que ainda tem muitos casos que escapam do que elas estão dizendo que estão fazendo como, sabe, algo que seria, por exemplo, o melhor dos mundos. Então, eu acho que sim, é uma promessa que a gente ainda espera. A gente ainda espera que, por exemplo, uma questão de saúde mental seja tratada como uma perna quebrada. A gente ainda espera que uma mãe que levou um filho no trabalho não seja hostilizada enquanto o chefe oferece médico e fisioterapeuta para um colega homem que também chegou atrasado no mesmo, pior até, né? Chegou muito mais atrasado, mas porque se machucou no futebol. Então, se machucar no futebol, tudo bem, levar o filho no médico, porque, entende? Assim, aqui não é o seu lugar, o que você está fazendo aqui? Né? E aí o chefe não olha na cara dessa mulher o resto do dia por causa disso. Então, assim, mas isso aí está falando de discriminação. Não, eu estou falando de saúde mental. Eu estou falando de saúde mental, porque aqui nos riscos psicossociais eu coloco assédio, violência e discriminação como um dos riscos psicossociais. Eu coloco dupla jornada como um dos riscos psicossociais. Não dá para a gente falar que numa sociedade em que as mulheres são sobrecarregadas com cuidado, com crianças, com casa, com pais idosos, a gente falar que elas estão trabalhando numa posição de igualdade, ou que elas estão trabalhando com a mesma disposição, né? Ou que elas têm o mesmo descanso. Né? A gente está discutindo muito hoje em dia a jornada 6x1, que está na escala, né, 6x1, que está em voga em projeto para poder modificar. Ela é uma jornada que ela é muito cruel, porque realmente, assim, não dá tempo, é isso, não dá tempo. É mais ou menos como você fala assim, trabalho escravo. É a mesma coisa, assim, é algo que não deveria existir, é uma aberração. Só que quando a gente pensa nas mulheres, isso é mais cruel ainda, né? Porque a gente sabe com o que esse único dia livre na semana ele vai ser gasto, né? Ele não vai ser gasto com descanso, ele não vai ser gasto com lazer, ele não vai ser gasto com momentos significativos com outras pessoas da família, ele vai ser gasto com faxina, com cuidado com o filho, com mercado, com, enfim, tarefas domésticas das mais diversas. É isso. Então, a gente está falando de alguém que não descansa nunca. A verdade é essa. Isso daí deixa bem claro que existem determinados grupos, né, doutora, que Sim, a gente tem em saúde pública Perfil. um conceito que se chama determinantes sociais da saúde e da doença. Né? E aí, raça, classe social, isso acaba sendo determinante social da saúde, e não é só da saúde mental, é da hipertensão, da diabetes, de várias, né, das doenças que precisam de acompanhamento, porque quando que essa pessoa vai fazer mamografia? Ela precisa ir na UBS, ela tem que estar 6 dias no trabalho, ela perde a consulta, ela não consegue às vezes nem marcar. Então, determinantes sociais da saúde da doença tem a ver com isso também. Uma pergunta que eu tenho para fazer para a senhora é que no seu livro, né, um dos focos é o regime jurídico preventivo. Como a senhora sugere, essas sugestões que a senhora tem para proteger a saúde mental dos trabalhadores, como esse regime em si funcionaria na prática, né? Porque a senhora elaborou o seu trabalho, situando como, mas como se aplicaria? Então, no livro eu dou uma sugestão que é baseada no trabalho do professor John Hood. O professor John Hood, ele é da Escola de Governo de Harvard e ele foi contratado pela ONU para desenvolver um protocolo para prevenir violações de direitos humanos por corporações. E aí ele diz isso, que as empresas estão voando abaixo do radar e que para prevenir a gente precisa primeiro respeitar, né, proteger, então a gente precisa de um arcabouço legislativo robusto, suficiente, que dê conta, mas a gente precisa também respeitar, então ele precisa ter um enforcement, ele precisa ser aplicável, ele precisa ser efetivo, ele precisa poder ser fiscalizado, se descumprido, ele precisa ter penalidades graves associadas para que as pessoas, para que as empresas, as organizações queiram cumprir. E, em último caso, a gente precisa reparar. O que é reparar? Mesmo nos melhores sistemas jurídicos, mesmo nos sistemas os mais perfeitos, em que a lei funciona, enfim, em que a lei existe, e, em segundo lugar, em que ela também funciona, a gente tem situações que escapam, que derivam, sabe, que se perdem, e que precisam de uma justa reparação, que precisam ser vistas. Então,
esses casos, eles precisam ser tratados pelo Poder Judiciário. Então, assim, quando a gente fala de proteger, a gente está falando do Legislativo. Quando a gente fala de respeitar, a gente está falando do Executivo. E quando a gente fala de reparar, a gente está falando do Judiciário. Só que, na prática, a gente não tem hoje um regime jurídico preventivo, a gente tem um regime jurídico repressivo. Então, todas as situações de assédio, elas desembocam onde? No Judiciário, que vai reprimir ou não, né, eventualmente, através de uma condenação. Então, quando eu falo preventivo, é isso, é impedir que chegue muitas vezes ao judiciário, mas também a gente precisa entender que, por mais perfeito que o sistema seja, alguns casos vão precisar, sim, de reparação. Obrigada, viu? Essa tirou as dúvidas, esclareceu muita coisa aqui no nosso contexto geral, né, que é sobre a questão do assédio, que no nosso trabalho a gente buscou, né, eu, Cher e os meninos, o resto do pessoal, buscar o foco principal na questão do assédio moral, buscar, sim, o sexual, mas na sua base, né, todo o assédio moral em si. Doutora, a gente está caminhando para o final, né? Infelizmente, um assunto, né? 1 hora, 2 horas é É pouquíssimo pouco. tempo, mas, enfim, nosso intuito nunca foi esgotar, né? É impossível fazer isso, mas trazer, né, alguns tópicos mais importantes, alguns tópicos seriam de interesse dos ouvintes, né? Para que os ouvintes eles tenham ferramentas para identificar essas violências, né? O assédio, para denunciar se for, né? Da vontade deles, para medir os riscos, né, de denunciar se vale a pena ou não, como você deixou bem claro, que é muito importante fazer isso, né, em primeiro lugar, a saúde, né, e como fazer isso, né, se for, se a decisão for por denunciar. A gente abordou tudo isso, né, abordamos também seu livro, né, eu deixo agora um espaço aí, se você quiser trazer mais alguma palavra, mais alguma mensagem para os nossos ouvintes, fica à vontade, doutora. Queria convidar todos os ouvintes que nos acompanham aqui para adquirirem meu livro e lerem sobre esse tema. Por mais que ele tenha sido escrito em 2009, 2010, ele é super atual e, infelizmente, vai continuar a ser por um bom tempo, porque as mudanças que a gente precisa que aconteçam, elas tendem a ser lentas e elas precisam também ser estruturais, né? Eu falo que é uma mudança que ela também precisa acontecer na sociedade, porque o assédio ele não está só no trabalho, ele está na família, ele está nos ambientes de convivência em geral, ele está no condomínio. Eu já sofri assédio aqui no meu condomínio, também, sabe? Então, a gente precisa entender que assim, o ambiente de trabalho, na verdade, ele é uma extensão da sociedade. E que a sociedade como um todo precisa amadurecer para o tema do abuso. Né? Então, quando a gente fala de homofobia, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de assédio, do assédio discriminatório, né? O assédio discriminatório que eu falo, né, a diferença entre o assédio e a discriminação. A discriminação é você não conseguir chegar a algum lugar, ou se você chega, você não consegue ganhar igual, ou se você chega ali e não consegue ganhar igual, você não consegue subir naquela hierarquia, então você nunca é promovido, ou seja, você perde a oportunidade ou de estar ali, ou de ser remunerado igual, ou de ser promovido. Então, isso seria discriminação. Mas o assédio discriminatório é diferente. Uma vez que você entrou ali dentro de um círculo, que você conseguiu pertencer, é como se existissem forças que te empurram para fora. É como se existissem forças que te dissessem o tempo todo: aqui não é o seu lugar, você não deveria nem ter entrado. Então, agora vai pedir para sair. Ou então agora sua vida vai ser difícil aqui, vou tornar sua vida um inferno. Então, esse é o assédio discriminatório. Então, a piadinha homofóbica, a piadinha racista, a piadinha que se faz, né, por exemplo, com a mulher. Então, tudo isso é assédio discriminatório. É diferente da discriminação. Tá? Então, a gente precisa amadurecer como sociedade, porque o trabalho, né, quem são as empresas? Né? As empresas são feitas de pessoas. Né? Quem são os líderes? Né? Os líderes não são ETs que desembarcaram aqui nesse planeta. Esses líderes eles estão na sociedade. Então, é muito difícil a gente ter um amadurecimento das organizações por si só, sem que a gente tenha essa demanda social, sem que a sociedade como um todo evolua para falar assim, não, isso é inaceitável. Não, eu não vou mais praticar isso, né, no meu círculo de amigos, no elevador, quando ninguém estiver vendo. Então, claro, as empresas têm responsabilidade, a gente precisa que elas mudem com leis e de forma obrigatória. Sim, isso é verdade. Mas a gente não pode deixar de reconhecer que a gente precisa evoluir também. E à medida que a gente evolui, a gente consegue mudar as leis, a gente consegue pautar as questões nas redes sociais, a gente consegue que os temas eles se tornem, né, tópicos mais discutidos no Twitter, sei lá onde mais, na rede social do momento.
Isso quem faz somos nós. Então, assim, se hoje a gente está discutindo a jornada à escala 6x1, é porque a sociedade amadureceu para isso, para falar assim, nossa, escala 6x1 é quase uma escravidão, porque é um dia de descanso por semana. E isso numa grande cidade, isso para uma pessoa que tem família, isso para uma mulher que é sobrecarregada, gente, é uma crueldade. Então, a gente evoluiu, mas isso está aí há um tempão. Isso aí está aí um tempão, entende? Mas a gente muitas vezes está mais preocupado em discutir o quê? Sei lá, Copa do Mundo, política, né, enfim, outros temas. Então, óbvio, as organizações têm seu papel, mas quem pressiona, né? Quem faz a política, quem faz a democracia, somos nós, enquanto sociedade. Então, eu acho que é aí que entra o meu papel de educadora, de ativista, de pessoa que conscientiza. Então é isso, queria recomendar o livro e convidar vocês para seguirem meu perfil no Instagram, o Assédio Net. Agora eu vou começar também com o YouTube e possivelmente também com o LinkedIn. Tenho planos aí, assim, mais ambiciosos para o ano de 2025, até porque eu vou ficar mais em casa, estou grávida, né? Então vou ter um bebê ano que vem. Então eu pretendo produzir mais conteúdo para o digital, seja escrito, seja vídeos, coisas que não me demandem tanto sair, viajar, né, estar em outros espaços. E E nós queria somos agradecer muito, vocês pela oportunidade também, tá? Muito honrada. nós que agradecemos, né? O Assédio Não Pode agradece a Mariana, eu, não só pela sua presença aqui, doutor, né? Que você é uma pessoa extremamente ocupada, né? E tem tantos afazeres e se dedicou essas 2 horas aí, mais de 2 horas, né? Para conversar com a gente. E nós somos muito agradecidos por isso, mas especialmente, né? Pelo trabalho que você vem fazendo aí há anos, né? Desde começou na graduação, eu considero, né? Quando você se interessou lá, com os seus 18 anos, né? Naquela aula de psicologia lá. E começou ali, né, doutor? Então, faz muito tempo, é uma dedicação aí de décadas, mas que vem surtindo muito efeito, né? As pessoas vêm aprendendo mais, né? Eu aprendi lá no seu canal no Instagram sobre o triângulo dramático do Cartman, sobre gaslighting, né? Então, às vezes a gente está na rede social, né, no Instagram, é como você falou no começo, muitas vezes a gente não quer ver coisa pesada, né? Muitos de nós a gente quer ligar ali para ver, desopila um pouco, para ver se distrai um pouco depois de um dia pesado, né? Ou de uma semana, 6x1, né? Então, mas na minha percepção, pelo menos, o conteúdo que você traz é de fácil assimilação, entendeu? É um conteúdo líquido, né? Que a gente consegue facilmente, né? Acho que você não precisa ter nem um nível superior, ter, sabe, títulos para você entender. A pessoa que tem ali, no mínimo, ali, um ensino médio, vai conseguir entender muito bem, né? E vai ter um pouco mais de ferramentas para identificar essas violências quando elas acontecerem e decidir se quer, né, denunciar ou não, se quer tomar alguma atitude sobre isso ou não. Nem que se trate que seja para se proteger, né? Para evitar que a sua saúde pereça. E uma mensagem final que eu gostaria de deixar, baseada também no que você falou, doutora, é sobre a importância, né, de se denunciar, claro, dentro de determinados parâmetros, né? Se essa denúncia não vai trazer maiores, né, problemas para a saúde, não vai, a dor dessa denúncia não vai ser maior do que a dor do próprio assédio, né? Então, pensasse, né, ou ter a coragem de fazer essas denúncias. Eu acredito muito no poder do indivíduo, né? Claro que é como coletividade, mas quando, né, alguns indivíduos empoderados que se sentem corajosos, né, para fazer essa mudança, para dar um gatilho, pelo menos, né, isso acaba muitas vezes tendo um efeito cascata e vai estimulando mais. As empresas elas vão aprender, né, que se ela tem 10 mil empregados, mas desses 10 mil, 10, né, vão atrás dos seus direitos, 10 não vão deixar isso passar, 10 não vão fingir, não vão naturalizar a violência, e esses 10 aí vão causar um prejuízo para ela vai pensar 2 vezes antes de manter aquele chefe que é abusivo, né, aquele chefe que pratica o assédio, que faz vista grossa para ele, né, e que esses 10 se tornem 100 e depois 1000, né, e que a gente se torne cada vez mais, né, como cidadãos e como indivíduos, não apenas como trabalhadores, né, como você falou, o trabalho, ele é uma das partes, né, que compõe aí nós como seres humanos, e vem muito antes do capitalismo, né, isso também eu aprendi aí no seu livro, né, isso foi deixado bem claro. Muita gente fala assim para mim, eu tenho coragem de denunciar, mas só de forma anônima. Eu acho válido, porque às vezes aquela denúncia é para fazer corpo ali, é o que você falou. Às vezes vão chegando tantas denúncias em relação a uma pessoa que aí aquela organização fala, nossa, talvez essa pessoa realmente seja problemática, porque eu já tive tantas denúncias anônimas, né, sobre isso. E aí, é óbvio que é uma grande contribuição. Claro que não vai ser você ali, aquela pessoa, a ser o mártir, o herói que denunciou, mas você com certeza está contribuindo. E eu concordo com você, Cher. Eu acho que assim, os canais de denúncia eles estão sendo criados e eles precisam ser usados, ser explorados. E aí as pessoas têm mais ou menos resiliência para lidar com algumas adversidades, ou até mesmo com situações mais difíceis, né? Como né, aquele alerta que eu fiz é que realmente, às vezes, essas coisas podem acontecer. Por isso que às vezes é bom ter um apoio de um advogado, sabe? Antes de fazer a denúncia, se consultar com um advogado, entender melhor, ver se realmente não tem
em um tipo de prova, ou às vezes ter auxílio dessa pessoa para escrever a sua denúncia, seja para o Ministério Público, seja para o seu canal de denúncia. Eu acho que tudo isso é válido, sabe? Assim, a pessoa se armar, ao invés de muitas vezes ir assim naquele ímpeto, e aí de repente as coisas muitas vezes podem não dar certo. Mas é fundamental que os canais de denúncia eles sejam explorados. É só a partir daí que a gente vai evoluir, mas é aquela história, a evolução ela é assim, né? Ela não é assim, ela é assim. A gente deixa aí uns pedaços pelo caminho, não tem jeito. Uns acabam sofrendo, né? Assim, pagando, né? Com a própria saúde, com o bem-estar, para poder fazer mudanças que outros vão se beneficiar. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Peço aí aos ouvintes que sigam a doutora Luciana Baruch, @assedionet no Instagram. Né? Sigam também o nosso podcast @assédio não pode, sem o E no final. E Vou seguir. estejam aí preparados para os próximos episódios. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Sherry. Obrigada, Mariana. Um grande abraço para vocês. E mais uma vez aí fica meu agradecimento, tá bom? Um agradecimento é nosso. Até mais.